Oi pessoal, eu sou o David e hoje nós vamos conversar sobre o Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex. Eu pretendo aqui expressar tudo que eu aprendi, tudo que eu absorvi, tudo que eu li referente a esse livro. Existem várias resenhas dele, existem várias coisas que falam sobre esse livro, mas eu pretendo aqui trazer um pouquinho dessa história muito triste. Bom, eu pude conhecer essa história através da sua autora, da Daniela Arbex, graças ao último evento que eu fui da Intrínseca, e aí durante aquele mês, que foi o mês de março, ela estava relançando esse livro com a editora Intrínseca, e aí ela foi nos contar um pouquinho como é que foi essa história, e aí se já não bastasse toda a curiosidade referente à história, no dia ela fez uma apresentação muito emocionante, relembrando um pouquinho dos fatos que aconteceram, como foi escrever essa história. Eu já tinha reservado esse livro para poder ler, quando a Intrínseca nos manda o catálogo para a escolha dos livros, que nós podemos escolher, isso é muito bom da Intrínseca também, que nós podemos escolher o que a gente vai resenhar. Eu já tinha escolhido o Holocausto Brasileiro, tanto é que você está vendo 2 exemplares aqui, e aí também no dia que nós fomos participar dessa sessão Intrínseca, cada um ganhou esse livro. Não só ganhou o livro, como a Daniela também fez uma sessão de autógrafos. Então se já era uma história que eu já tinha curiosidade de ler, ouvindo o relato da própria autora falando sobre o livro, aí não teve jeito, eu comecei a ler ele no mesmo dia, e aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Também fui à procura de documentários, várias coisas, antes de começar a fazer esse vídeo. E aí também eu quero dizer, antes de começar a falar sobre o livro, eu vou deixar aqui embaixo todos os links da minha pesquisa, principalmente as pesquisas de audiovisual, caso vocês queiram olhar essa história por vocês mesmos. Eu acho muito interessante vocês verem os documentos, verem como ela conta essa história e ver também todos os detalhes, porque aqui no vídeo eu só vou comentar alguns detalhes mais fortes que não podem passar desapercebidos, mas eu pretendo ser aqui muito fiel com o que aconteceu na história. O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, ele foi criado em 1903. Só que de 1930 a 1980, ele foi palco dessa grande atrocidade. Durante esse período, 60 mil pessoas foram mortas. Ele foi criado para pessoas que tinham condições de tratar os seus parentes, e os primeiros relatos deste hospital é que ele era muito glamuroso, que ele era muito chique. Só que com a declaração do Estado Novo, desse regime militar, onde o governo era totalmente autoritário, totalista no poder, quando o hospital é gerenciado pelo Estado de Minas Gerais, é aí que as coisas começam a desandar. Os trens chegavam todas as terças e quintas. E é a partir daí que essa história vai ser comparada como ao campo de concentração dos nazistas. Claro que uma tragédia em dimensões muito menores, mas muito parecida. E aí nos vagões onde essas pessoas eram encaminhadas, existia uma placa escrito vagão para louco. Isso era para inibir qualquer pessoa que quisesse ter contato, e óbvio que as pessoas nem chegavam perto. E aí você vai ver relatos também que as pessoas já sofriam maus tratos ali. O título realmente é forte, a gente sabe que o Holocausto ele remete ao nazismo, mas assim como os judeus foram encaminhados para os campos de concentração nazistas em vagões de carga, os pacientes do Hospital Colônia também foram encaminhados para cá em trens, em vagões de carga. E quando eles chegavam nesses vagões, eles já tinham a sua condição, eles já eram desumanizados, né? Eles eram trazidos para cá, chegavam aqui. Eles passavam por um banho de desinfecção, eles tinham as cabeças raspadas, eles eram uniformizados e tinham a sua humanidade confiscada. Eles também não só chegavam de trens, eles também chegavam em ônibus abarrotados, e eles eram mandados pelos hospitais de Minas Gerais. Então eles mandavam as pessoas esquecidas, pessoas que a polícia pegava na rua, que estavam andando, perambulando por aí. E aí você vendo os dados, você começa a ter noção da tragédia que estava para acontecer. Porque apenas 30% dos pacientes do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que vai ser chamado também de colônia, apenas 30% dos pacientes possuíam alguma deficiência mental. O restante eram essas pessoas que a sociedade não queria ter por perto. É daí que também vem a higienização promovida naquela época. Eram encaminhados para cá. Eram homossexuais, militantes políticos, meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento, pessoas tímidas ou pessoas assanhadas, meninas que gostavam de brincar na rua com meninos e não eram bem vistas, e claro, os insanos.
O tratamento era o mais desumano possível, se é que existia tratamento. Por quê? Porque você vai ver que o chamado hospital não tinha sequer condições e nem acreditava na melhora dos seus pacientes. Por que eu tô falando isso? Porque junto com o hospital foi construído um cemitério. É preciso lembrar também que nessa época existiam cemitérios diferentes. Então, existia cemitério para negros, existia cemitério para loucos e os cemitérios para as pessoas normais. E aí isso só evidencia que eles não acreditavam na melhora. E sim, o hospital foi construído para ser uma desova de pessoas. Que ele não foi construído para as pessoas terem vida. E sim, as pessoas que eram encaminhadas ali eram para a morte. E aí você vai ver relatos que eles não tinham nem o básico. Alguns funcionários mais sensibilizados, que eram poucos, alguns deles traziam leite da própria casa para dar para os pacientes. Eles morriam de fome. Eles tinham apenas uma seringa que era fervida. Vale também lembrar que naquela época também não existia os materiais descartáveis, mas mesmo assim, você tendo uma seringa para aquele batalhão de pessoas que viviam ali, é muito cruel. Por relatos, nós também sabemos que o cheiro de lá é um cheiro horrível. Eles não tinham sequer um lugar limpo. O colchão deles era muito fino. Isso quando alguém tinha colchão. Quando não tinha, eles pegavam mato-capim e faziam seus próprios colchões. Isso quando também não vinham alguns bichinhos junto com o capim e eles tinham que tentar dormir nessa situação. Fora também que muitos viviam no pátio até a noite. E muitos também morreram de frio tentando se aquecer. Muitos morreram asfixiados também, porque eles faziam em bolos, então quem estava embaixo acabava morrendo. Eu me lembro que se fosse hoje, não tinha cama. Os pacientes dormiam no capim, no chão, e os doentes ali deitavam. De manhã, pelo fato do doente, né, pela doença mental dele, então defecava, urinava naquele capim. Então de manhã tirava aquele capim, estendia ali em frente ao torreão para secar. Eram verdadeiros animais. Outra coisa que eles eram submetidos também eram os eletrochoques. E os eletrochoques eram administrados principalmente como um poder de coerção para reprimir o comportamento deles. Imagina você estar num lugar preso, porque aquilo não era um hospital, era uma prisão para algumas pessoas, 70% delas, e você não poder se revoltar, e você não poder dar voz ao seu direito, porque você não deveria estar ali. O que vai acontecer é que a maioria dessas pessoas vão ficar loucas também. E aí também quem não ia diretamente para esses choques, eles eram obrigados a segurarem as pessoas, né, para elas não se mexerem, não se debaterem muito, e aí, quando elas seguravam, elas também recebiam a carga de choque. Alguns, para fugirem dos eletrochoques, eles se escondiam nos porões que existiam no hospital, e ninguém ia atrás deles. Eles passavam dias lá. E aí um dos relatos mais impressionantes também é que quando alguns deles estavam nesses porões, eles se alimentavam de ratos para eles não morrerem de fome. A água era misturada com esgoto, então, ou seja, não existia água. Eles bebiam o esgoto que corria ali pelo pátio mesmo. Vai ter também uma outra banheira que continha água, mas também era uma água muito suja. Alguns deles ficavam pelados no pátio, desprovidos da sua humanidade. Alguns obrigados a passarem por esta vergonha. Banho às vezes também era dado na própria cela. Os funcionários pegavam baldes e jogavam nas pessoas enquanto elas estavam dentro da cela. Ou seja, nem animal tem um tratamento desse tipo. E aí, quando não de frio, quando não de fome, quando também não pelos eletrochoques, que muitos também morreram recebendo essas cargas, existia também o chá da meia-noite. Ou seja, alguns funcionários, alguns enfermeiros também administravam esse chá da meia-noite para matar algumas pessoas. E aí esse chá podia ser, entre eles, uma bebida ou uma injeção que eles recebiam para que eles morressem logo. E aí, quando eles morriam, colocavam eles dentro de uma carrocinha, amontoados entre 4, 5, 6, 7 pessoas, e um paciente mesmo do próprio hospital levava esses corpos, abria uma cova e, pasmem, na mesma cova eles colocavam de 6 a 7 pessoas sem caixões, sem nada. Houve também a venda de corpos. Mais de 1.700 cadáveres foram vendidos a 17 faculdades de Minas Gerais. Um dos relatos dos funcionários é que esses cadáveres eram jogados na caçamba como se fossem pedras. E existem documentos entre 1969 a 1980, cada peça anatômica tinha um valor correspondente. Quando havia pedido de ossos, os corpos eram colocados em tambores de gasolina e cozidos na frente de outros pacientes.
E aí quando você pensa que a história não pode piorar, ela pode piorar sim. Os pacientes eram colocados para fazer ruas, retirar capinha, cortar grama e também faziam trabalhos de pedreiros. E alguns deles construíram até casas dos diretores do hospital. Isso sem ganhar nenhum centavo. O que gerava em moeda de troca do trabalho deles, às vezes, eram cigarros. E aí esse trabalho escravo vai piorar quando na década de 30 as irmãs vicentinas e a Igreja Católica, eles vão administrar o hospital, só que aí eles também vão abusar da mão de obra que eles vão encontrar lá. Então elas vão fazer com que as mulheres façam crochê e trabalhos manuais, só que elas também não vão ver um centavo desse dinheiro que é arrecadado. E o pior de tudo é que não foi gasto nenhum cruzeiro na época na melhoria do hospital ou para a melhoria dos próprios pacientes. Sem contar também que elas favoreciam alguns escolhidos e também uma das atrocidades que elas cometiam. Elas acordavam as pessoas às 4 horas da manhã, colocavam os pacientes no pátio. Barbacena é conhecido por ser um lugar muito, muito frio. Agora imagina você, às 4 horas da manhã, alguns sem roupa, serem obrigados a ficar no pátio. Óbvio que aí também, por conta disso, muitos morreram por conta do frio. Sem contar também que elas se beneficiavam de algumas coisas que aconteciam por lá. A carne, quando chegava como carne de primeira, sendo que era carne de segunda. Além de ser carne de segunda, essa administração confiscava um pouco dessas carnes. E aí você vê o relato do que eles comiam, como era feita a comida deles. Eles tomavam uma sopa muito rala e, óbvio, muitos morriam de fome. Na década de 70, com o fechamento do Hospital de Oliveira, mais de 140 crianças foram transferidas para o Colônia. E o pior é que essas 140 crianças, elas tinham sim problemas mentais e físicos, e elas foram incorporadas junto com os adultos. E agora você imagina o quanto de abuso não deve ter acontecido ali. Se já acontecia abusos dos funcionários de vários níveis, seja psicológico, seja sexual, por parte dos funcionários com adultos, imagino com as crianças. E as crianças também eram abandonadas naquela época por conta dos seus pais que tinham vergonha e não sabiam lidar com essa situação. E aí aqui no livro nós vamos ter um relato de uma das crianças, e aí um dia o pai dela foi visitá-la. Sobre esse episódio, o livro vai dizer assim: quando o homem chegou ao hospital, ou seja, o pai do menino, a sua expressão era endurecida. A de Roberto, que é a criança, ao contrário, se iluminou. Com 9 anos, ele correu para abraçar o pai, que não via há quase um ano. A emoção do encontro fez o menino ter uma pequena incontinência urinária. Quando chegou perto do pai, algumas gotas de xixi molharam a calça que estava vestindo, a melhor roupa que as funcionárias encontraram. O Goiânia até tentou esconder o desconforto diante daquela criança desajeitada, mas não conseguiu. Constrangido com o aspecto do filho, o pai disse que sairia para buscar o almoço. Deixou a comida lá e nunca mais apareceu. A indiferença paterna atingiu em cheio o coração do menino gordinho e sensível, deixando para morrer no Colônia. E ele foi definhando. Não sucumbiu de fome nem de frio como os outros, mas de tristeza. Bom, o livro também é recheado de várias histórias, de vários casos que aconteceram, dessa investigação que a Daniela fez. E aqui você vai ter várias histórias. Eu não vou contar todas porque você precisa ler esses relatos que tem aqui. Mas aqui durante essa resenha eu só vou contar apenas um relato que me chamou muito a atenção, que é o relato de João Bosco. Mas antes de falar do João Bosco, eu tenho que falar da Dona Geralda. A Dona Geralda, ela trabalhava para um advogado, uma pessoa que tinha uma condição muito melhor do que a dela. E aí um dia, o chefe dela, de 52 anos, se eu não me engano, um senhor, abusou dela sexualmente. E essa não foi só a primeira vez que isso acontecia, só que da última vez ela ficou grávida. E aí o que fizeram? As irmãs deste senhor, para calar e esconder este fato, eles se reúnem e mandam a Dona Geralda lá pro Colônia. Chegando no Colônia, ela tem a gestação, né? Ela acaba ganhando o filho, que é o João Bosco. E aí o João Bosco, ele é cuidado inicialmente pelas freiras lá no Colônia. Nesse período também a Dona Geralda, ela tem que sair do Colônia para trabalhar. E aí quando ela está com a vida melhor e ela consegue cuidar do João Bosco, ela vai procurar a criança lá no Colônia. E
aí as freiras, elas dão a criança sem o consentimento da mãe. Isso também era uma das coisas que aconteciam, e algumas internas, algumas pacientes, elas durante a gravidez, elas passavam fezes na barriga, justamente para as pessoas não mexerem com elas e não tomarem o filho delas. Mas isso, infelizmente, uma hora ou outra ia acabar acontecendo, e essas crianças eram enviadas para a FEBEM, e isso foi o que aconteceu com João Bosco também. Você vai ver durante o livro um relato de João Bosco, dizendo que ele tinha uma mágoa de Deus. Durante o livro nós vamos ter a seguinte frase de João: João, revoltado, corria até a capela. De formação católica, ele esperava uma resposta de Deus. Por que até o Senhor tem mãe e eu não? Por que não me deu uma? Passado 40 anos, João Bosco vira bombeiro, e aí na data do seu aniversário, os seus amigos iniciam a busca por Dona Geralda, e eles a encontram, e depois de 40 anos eles se reencontram. E aí João Bosco vai dizer que naquele dia ele fez as pazes com Deus. Bom, essa história começa a ter um fim ali em 1973, que uma pequena luz começa a mudar as coisas ali. E aí você vai ver que o hospital começa a mudar a sua história aos poucos. Muito aos poucos. Eles vão fazer uma reforma no lugar, eles vão equipar pessoas, e aí você vai ver nos documentários que de tantas pessoas que trabalhavam ali, apenas uma pessoa, ela tinha condições psicológicas para poder trabalhar, e ela foi a única de todos os funcionários que estava apta a trabalhar com aquelas pessoas. E é quando também, depois de muito tempo, eles colocam um médico de plantão no hospital. Imagina, depois de 80 anos, um médico de plantão. Em 1962, Luiz Alfredo, do jornal O Cruzeiro, sem nenhuma pretensão, acaba dando de cara com o hospital, e aí ele acaba tirando várias fotos do local, de tudo que estava acontecendo ali, e ele foi o primeiro a revelar as atrocidades que aconteciam ali. E foi também através dessas fotos que a Daniela foi pesquisar a fundo essa história. E também são essas fotos que nós vamos ter aqui ilustrando todo o livro, e são essas fotos que vocês estão vendo durante o vídeo. E aí isso foi falado, foi noticiado, mas nada foi feito em prol desses pacientes que viviam ali nessas condições subhumanas. E aí mais uma luz, onde houvesse o Hampton, um cineasta faz um documentário com imagens e som daquele lugar terrível, revelando assim os maus tratos e os descuidados do hospital. E essa realidade vai mudar mesmo quando o médico psiquiatra Franco Basaglia for visitar o hospital. E aí, saindo do Colônia, ele vai imediatamente procurar a imprensa e vai denunciar os fatos que ocorrem por lá. É quando que ele vai dizer que o que ele viu, ele não viu em lugar nenhum do mundo. E ele vai chamar o Colônia de campo de concentração. E ele também, junto com o Raul Simões, que é um dos médicos aqui do Brasil, eles tinham o sonho e a luta de mudar o tratamento para essas pessoas. E aí muita coisa vai mudar. Uma delas é lá em 1989, quando um projeto de lei propondo a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios do país. Porque até aquele presente momento você poderia internar qualquer pessoa com um simples atestado médico. E aí também é quando eles vão começar a ressocializar essas pessoas do Barbacena. E aí esse projeto de lei também acaba com todos os manicômios que existiam, e principalmente o maior deles, o de Barbacena. Em 2001, mudanças na lei fizeram com que os leitos acabassem e que o Colônia também trabalhasse apenas como residência terapêutica. O hospital ainda tem alguns pacientes, lógico que deve ser bem menos, e também não na proporção que se tinha. E aí, como uma forma de redimir, se isso é possível, eles criaram o Museu da Loucura. E aí, nesse Museu da Loucura, você vai ter fotos, você vai ter peças deste momento escuro do hospital. Bom, até a minha pesquisa, o cemitério que foi criado, ele foi abandonado. E aí, quando você vai ver os documentários, existem covas abertas, você consegue enxergar ossadas, e o homem que está sendo entrevistado falando sobre o cemitério, ele diz que a qualquer momento ossos podem subir, porque a terra não dá conta de tantas mortes que aconteceram ali. Ele vai dizer que ali é um terreno de ossos. As crianças de Barbacena, aquelas que foram transferidas daquele Instituto Oliveira, até 2016 existiam apenas 3 sobreviventes, e eles foram retirados lá pela irmã Mercy. Se por um lado nós encontramos o pesar da religião, desse lado nós encontramos a bondade dela. Ela pegou todas as crianças e se comprometeu em cuidar delas até o final da vida delas. E aí você vai ver que desde 1980 ela cuida dessas crianças
Para encerrar, eu vou falar um pouquinho da Daniela Arbex. Se existe alguma coisa que o jornalismo faz bem, é de denunciar casos e de contar a história. Então é bom reforçar sempre a história para que os mesmos erros não sejam cometidos. E aí é que vem o reconhecimento e o trabalho da Daniela. Por quê? Porque sem o trabalho dela, essas pessoas ficariam sem voz até hoje. E isso é uma coisa tão triste, como o Brasil não consegue lidar bem com a sua história, né? Não consegue lidar bem com a escravidão, não consegue lidar bem com a ditadura, porque é melhor abafar e não falar sobre, e não cuidar dessa ferida, principalmente de falar e dizer às gerações que isso aconteceu, para que principalmente nós não erremos de novo. As histórias, elas são abafadas, elas são massacradas, principalmente pelo silêncio. E aí ela conseguiu romper esse silêncio de 80 anos dessa história que ninguém na época sabia. Foram 8 décadas de violação de direitos, 8 décadas de maus tratos, de tortura, de fome, de frio, 8 décadas em que passaram por lá milhares de pessoas. A cidade de Barbacena convivia com essa tragédia. E aí nessa busca, principalmente de culpados, a Daniela vai dizer, e eu também acredito e concordo com isso, a culpa de tudo isso é geral. É para todo mundo. A culpa é do governo, é do Estado que não cuidou do hospital. A culpa também é dos médicos, porque eles agiram legalmente falando, segundo os estudos, e você vê também que a psiquiatria nesse tempo sombrio evoluiu bastante também. A culpa é daqueles que viram o que estava acontecendo e ficaram em silêncio. E aí, se a gente pode se redimir, eu acho que isso é impossível, porque os traumas causados a essas pessoas, e principalmente 60 mil mortos que não voltam mais, a única coisa que nos cabe é lembrar para não repetir a história de novo. E aí você vê que hoje em dia nós somos tão propensos a fazer isso de novo, principalmente das pessoas que são viciadas, ou das minorias que são abafadas por um regime autoritário. Então a Daniela está de parabéns por contar essa história, mas também de dar voz às pessoas que sequer tinham esperança para isso. E ainda é preciso falar sobre isso. Eu não conhecia, eu fui conhecer essa história agora. Por isso que é tão importante nós lembrarmos para que possamos entender e não permitir que coisas assim aconteçam. E aí, por fim, eu só tenho que falar que você precisa ler esse livro para conhecer a história. Se você não quiser ler o livro, pelo menos veja os documentários que estão aqui no link, para você pelo menos se sensibilizar com as coisas que aconteceram ali. E aí eu vou terminar esse vídeo falando a frase que a Daniela escreveu para mim quando ela autografou o meu livro. Querido David, que este livro nos mobilize e desperte a nossa empatia. Daniela Arbex, março de 2019.